Bom, aqui a gente já vai chegar no nosso módulo 5, o nosso último módulo. É o reforço de boas práticas para a execução do orçamento. Como eu falei inicialmente, são dicas, né? Dicas práticas de coisas que a gente pode fazer para que o orçamento seja executado da melhor maneira possível. Primeiro, um controle orçamentário objetivo e disponível para que todos do setor administrativo possam acessar. Aquela informação que a gente conversou antes, não restringam as informações somente aos administradores. O administrador entra em férias, o administrador adoece, ele vai precisar tirar uma licença, então alguém vai substituir esse administrador. E assim, para além disso, partindo do princípio de que as unidades acadêmicas são flexibilizadas, por exemplo, eu estou citando aqui o caso da unidade acadêmica porque são unidades flexibilizadas, né? Então, considerando que a unidade acadêmica, por exemplo, é flexibilizada e que ela tem um atendimento ininterrupto, o mínimo que é necessário para esse atendimento é que haja um fluxo de informações constantes. É claro que os cargos têm atividades e atribuições específicas, mas quem trabalha comigo precisa minimamente poder dar a informação, uma atualização daquilo que eu estou fazendo. Então, se um professor chega numa unidade acadêmica e no horário da tarde pergunta para alguém: eu entrei com um processo de solicitação de diárias e passagens na semana passada, eu quero saber como é que está. E a pessoa da unidade acadêmica, a pessoa que está atendendo, responde: é só com fulano amanhã de manhã. Você não está tendo atendimento contínuo. E por mais que só algumas pessoas tenham perfil no SCDP para olhar especificamente o processo, a PCDP e ver qual é o andamento daquilo lá no sistema, a partir do momento que você tem um controle interno, como o que a gente apresentou aqui, e que você tem uma atualização constante, a pessoa que está lá pode não ter acesso ao SCDP, pode não ter aberto o processo, mas ela vai olhar lá na planilha e ela vai dizer: professor, o seu pedido foi cadastrado no SCDP tal dia, e até a atualização que foi feita ontem, ele já estava no setor de pagamento. Então, pelo menos a informação ele vai ter dentro daquela atualização que ficar disponível. Essas informações são muito importantes. E a gente precisa sempre lembrar da necessidade desse fluxo de atendimento contínuo, tá? Estabelecimento e cumprimento de prazos internos. Tem uma situação que sempre acontece. A gente sabe que todos os procedimentos na universidade têm prazos. Então, poxa, eu vou solicitar uma viagem nacional e a gente sabe que tem um prazo mínimo de 20 dias para fazer a solicitação de viagens lá no SCDP. E aí, com 10 dias de antecedência, o professor chega solicitando o cadastro da viagem dele. O setor administrativo do Instituto já vai dizer: olha, professor, o senhor está fora do prazo, a gente precisa cumprir prazos. Aí ele vai na direção. Mesmo fora do prazo, a direção autoriza. E aí o setor administrativo faz. Só que quando chegar na PROAD, e o Arlivan sabe disso, ele vai falar com a pessoa do setor administrativo: fulano, o prazo são 20 dias, você acabou de fazer o cadastro de uma viagem com 8 dias de antecedência, 9 dias de antecedência. Então, há exceções. A gente sabe que acontecem emergências, imprevistos, mas a regra é que os prazos estabelecidos sejam cumpridos, até para que o próprio setor administrativo consiga manter um controle e consiga se respaldar para dizer o que dá e o que não dá para fazer. Analisem as falhas dos exercícios anteriores para que não ocorram novamente. Poxa, se esse ano se o ano de 2024 não foi um ano muito produtivo, se eu devolvi recurso dessa natureza de despesa, se eu não consegui executar um orçamento desse programa, o que foi que deu errado?
Como a gente pode corrigir? O que eu preciso fazer diferente esse ano para que o problema não volte a ocorrer? É uma percepção de melhoria contínua que a gente sempre vai precisar estabelecer para que a gente consiga manter um padrão de eficiência. Uma outra dica, façam apenas uma nota de empenho. Você não precisa fazer uma nota de empenho para cada aula de campo que você vai fazer, por exemplo. Primeiro, porque você pode perder prazos. Segundo, porque é muito mais viável e estratégico você gerenciar uma nota de empenho do que você gerenciar várias. Então, eu sei que no primeiro semestre de 2025 eu tenho 4 aulas de campo programadas. E com a minha planilha de controle, eu já consegui fazer uma projeção de quanto eu vou precisar para custear essas aulas de campo. Quando eu for solicitar o meu desembolso, eu vou solicitar o desembolso suficiente para cobrir essas 4 aulas. E por mais que eu não consiga, por exemplo, nessa situação que nós estamos, no duodécimo, não tem a possibilidade de desmembrar, de descentralizar todo o recurso para cobrir as 4 aulas. Então, eu vou pedir o desembolso para cobrir 2 aulas de campo. Quando chegar o restante do meu orçamento, eu não vou emitir uma nova nota de empenho para as aulas que ficaram faltando. Eu vou apenas reforçar a nota de empenho que eu já tenho. E aí eu sei que aquela nota de empenho é a nota de empenho para custear auxílio financeiro, ou para custear diárias de docente, ou para custear diárias de motorista para as minhas aulas de campo. É mais fácil você fazer o gerenciamento de uma nota de empenho do que fazer de várias. Muito mais fácil. E tenham planos de contingência. A gente precisa traçar estratégias para lidar com os imprevistos. Os gestores participaram do curso de gestão de riscos ministrado pelo Ed Clayton. Eu tenho a previsão para 2025 de participar de um evento lá em Brasília. Mas e se esse evento for cancelado? E se acontecer um imprevisto e ele for adiado para dezembro? Qual é o meu plano de contingência? Qual é o meu apetite de risco em relação ao risco desse evento não ocorrer? O que eu pretendo fazer para mitigar? Eu vou aguardar para saber se realmente o evento vai acontecer em dezembro e eu vou reservar dinheiro até lá, correndo o risco de ainda assim ele ser cancelado e eu devolver esse recurso, ou eu vou procurar uma nova forma de investir esse orçamento? Precisamos pensar nisso. Outra coisa, pensem no orçamento como um todo para a unidade. Eu não vou entrar novamente nesse mérito, porque a gente já discutiu bastante sobre isso aqui, mas é mais fácil, é mais estratégico quando o gestor consegue enxergar o orçamento como um todo, do que aportar recurso em subunidades e aguardar que a subunidade resolva ali o problema. É mais fácil você gerenciar ali a visão de um todo do que você gerenciar pequenas partes. Principalmente porque essas pequenas partes não dependem só de você. Estimular a criatividade e o trabalho em equipe para solucionar possíveis dificuldades de execução do recurso. Foi o que a gente conversou aqui, né? A gente não consegue pensar em seminários integradores, a gente não consegue pensar em fóruns que reúnam vários cursos da graduação, vários cursos da pós ou graduação e pós. Vamos olhar os objetivos estratégicos da universidade, quais são os objetivos, vamos pensar em atividades que estejam relacionadas ali com os objetivos estratégicos da universidade. Vamos pensar em ações, por exemplo, um dos objetivos é fortalecer a integração com a educação básica. O que a gente consegue fazer de atividade aqui voltado para docentes ou para alunos da educação básica? Enfim, é só um exemplo, tá? É só uma colocação. Não foque apenas no quantitativo executado, mas o qualitativo também é essencial. Normalmente, os prazos para emissão de empenho encerram em outubro. Então, a minha sugestão é que vocês façam uma última análise do que precisa ser mudado até o final de setembro.
para que não fiquem corridos os prazos, para que não fiquem corridos os processos. É muito mais fácil a gente fazer uma projeção errada quando a gente tem um tempo curto, uma limitação de pessoas e a gente está correndo contra o tempo para tentar acompanhar o prazo da pró-reitoria para poder fazer um empenho e a gente não perder aquele orçamento. É muito mais fácil a gente fazer uma projeção errada, fazer uma alocação de recursos errado quando a gente deixa para fazer em cima da hora, além de gerar uma série de intempéries ali internamente, uma série de infortúnios ali internamente, do que quando você deixa para fazer um exemplo que eu estou dando no final de setembro, porque particularmente eu acho que é um prazo viável ali para que você consiga visualizar o que você executou até aquele momento, quanto você ainda tem do seu orçamento e de que maneira você vai executar aquele saldo. Não deixem recurso em crédito disponível, não deixem recurso em crédito disponível. Se você pretende fazer o que a gente falou, né? Você tem auxílio financeiro, você tem diárias, passagens, ressarcimento. Recebeu o recurso, façam empenho e gerenciem essa nota de empenho para que vocês consigam executar o orçamento e ter um acompanhamento real. Às vezes a gente olha lá o painel, tem R$5 de crédito disponível, tem R$120 de crédito disponível. Então façam o empenho do orçamento todo que vocês receberem e façam o gerenciamento dessas notas, porque é muito mais viável para você fazer o gerenciamento em cima daquilo. E só para finalizar, eu não vou me estender mais, a gente tentou deixar essa oficina mais objetiva possível. Eu vou deixar essa fala aqui do Publio Ciro. Ele foi um escritor da Roma Antiga, na verdade ele nasceu na Síria, foi feito escravo, foi enviado para a Itália, e o próprio amo dele acabou educando ele. E depois que ele foi liberto, ele passou a escrever algumas peças teatrais e ele deixou uma frase que eu acho interessante, que eu vou só deixar para a gente encerrar. É um plano que não pode ser mudado, não presta. Então, os planejamentos, a regra é que você cumpra o que você planejou, mas o planejamento jamais pode ser inflexível. Jamais. Então, só para deixar essa fala, e eu vou voltar aqui a falar com vocês. E eu vou deixar aberto aqui para que alguém, caso alguém queira falar alguma coisa, caso alguém queira acrescentar, fazer perguntas, tirar dúvidas, sugestões. Pode falar, professora. Já estou rindo de mim mesma, Carmen. É só uma pergunta. Eu queria entender como é que funciona essa questão da unidade de passagem. Uma unidade equivale a R$1.500, é isso? 1.550. Tá, aí eu queria entender, assim, de onde vem isso, por que isso, assim, porque eu não consigo entender se vem de de algo do próprio governo, ou é da instituição. Como é que funciona essa questão? Bom, o Arlivan está presente, eu não sei se ele vai querer falar alguma coisa, mas assim, só para esclarecer de forma rasa, né? A UFOPA tem contrato com uma empresa terceirizada para poder fazer a aquisição de passagens aéreas. E aí, quando faz o contrato, é estabelecido um valor unitário. Então, por exemplo, eu vou compartilhar novamente aqui, só para que vocês consigam visualizar na prática o que eu estou falando. O Arlivan, eu te peço licença aqui que eu vou entrar no site da PROAD. Vocês estão conseguindo ver a minha tela? Dá para ver, professora? Sim, dá para ver, Carmen, sim.
Então, quando a gente vem aqui no site da PROAD UFOPA, e a gente vem bem aqui, ó, diárias e passagens, aqui a gente consegue baixar os mapas de empenho de diária, passagem, ressarcimento. E aí, quando a gente vem aqui, olha, modelo de mapa de empenho, passagem. Quando a gente abre o mapa de empenho, a gente vê o nome da empresa. Então, a empresa com quem a UFOPA tem contrato agora é a Dinastia Viagens. E aqui tem os valores unitários. Então, quando foi fechado o contrato, foi fechado um valor unitário para passagem nacional e para passagem internacional. Então, por exemplo, se eu vou fazer um empenho para passagens nacionais, eu só consigo mudar aqui a quantidade. Ah, eu quero 5 unidades de passagem nacional. E aí ele vai me dizer que eu preciso de R$ 7.750. Eu não consigo fazer um empenho diferente desse valor unitário, que foi o valor unitário estabelecido em contrato com a contratada. Da mesma forma, a passagem internacional. O valor da diária, que é o valor das diárias, tanto as nacionais quanto as internacionais, aí sim eles já são estabelecidos em decreto. E aqui, os mesmos valores que estão lá no formulário de remanejamento, na última aba, são os valores que estão aqui em decreto. Então, no decreto é estabelecido que o valor mínimo de diárias é de R$ 335 para o servidor público. Então, se ele for para deslocamentos, para demais deslocamentos, né? Então, se eu for para Itaituba, eu recebo R$ 335, mas se eu for para Belém, que é uma capital, eu recebo 380. E para alguns lugares específicos, como Brasília, Manaus, Rio de Janeiro e São Paulo, o valor mínimo é de 425. Daí que vem o estabelecimento desses valores unitários. Tá? Eu só queria entender, assim, por exemplo, se tiver uma passagem para Manaus, ida e volta, 900 e poucos reais. Aí a senhora vai pedir valor suficiente que cubra a sua passagem dentro daqueles valores unitários. Aí sobra o valor da unidade, né? Mas que pode ser utilizado em outra. Sim, porque em outra unidade, né? É aquilo que eu falei. Vocês têm a programação de fazer vários eventos no ano, de participar de vários eventos. Ah, eu tenho um seminário de história, eu tenho seminários da geografia, com previsão de docentes para participarem esse ano. Então, eu vou lá no meu PI de eventos acadêmicos, que já estão previstos, e eu vou solicitar o desembolso de X passagens nacionais, num valor que seja múltiplo daquele valor unitário do mapa de empenho, e vou fazer a minha nota de empenho. Vai chegar o evento de história, eu vou tirar a minha passagem daqui desse empenho. O setor administrativo só vai lá cadastrar no SCDP e colocar a nota de empenho que está disponível. E aí o valor vai sendo debitado daquela nota de empenho. Ah, vai ter uma outra viagem do curso de geografia daqui a 2 meses. Eu vou tirar daquela mesma nota. Então, é que eu falei, vocês não precisam fazer uma nota de empenho para cada evento, é mais fácil gerenciar só uma, e quando for solicitar o valor, solicita dentro daqueles valores múltiplos. Se sobrar, eu pedi 2 unidades de passagem aérea e sobrou R$500. Reforça o empenho para cobrir uma outra viagem, uma outra passagem de um outro evento, dentro do valor unitário. Não sei se eu respondi. Oi, Arlivan, pode falar. Esse valor aí, unitário da passagem, ele é o valor só para fins de empenho, não para fins de pagamento. Ah, tá. Você empenha lá 5 quantidades, deu 7 mil e poucos reais de empenho, e a passagem, por exemplo, ida e volta para Belém foi R$600, a gente vai bater dos 7 mil reais, esses R$600 para pagar a fatura. E vai continuar o saldo lá. Isso não quer dizer que a passagem vai custar R$1.550 uma passagem. Isso.
Isso, a passagem é de acordo com, com o valor que a gente compra na agência e tem que ser o mesmo valor que está lá no site da companhia ou menor, não pode ser maior que está no site da companhia. Então, na hora de comprar a passagem, a gente verifica no sistema da agência e depois faz a cotação no site da companhia aérea, para verificar se está o mesmo valor, se está abaixo do valor da agência. Se tiver superior, a gente tem que entrar em contato com a agência para notificar a agência e dizer que essa passagem está superior, que está no site, para eles abaixarem ou corrigir o sistema. Exatamente. Perfeito. Obrigada, Arlivan e Carmen. Entendi agora. Mais alguém quer falar alguma coisa? Uma sugestão, uma dúvida? Obrigada. Carmen. Oi, Vale. Projeta aí novamente para mim, por favor, só o mapa de empenho de passagem, só para dar uma orientação para os servidores das unidades. Espera só um minutinho. Por favor. Passagem, né? Isso, na verdade, para dar uma dica para o pessoal, para talvez facilitar o trabalho deles. Tá? Esse valor unitário aí de 1.550, ele geralmente é só para o primeiro empenho. Quando você vai reforçar o empenho, você já pode colocar qualquer valor. Então, vamos supor, eu tenho R$8.000 de orçamento, e aí o meu primeiro empenho vai dar 7.750. Vai sobrar lá no meu orçamento R$250. Mas eu quero empenhar ele para passagem porque ele está destinado lá, foi destinado para passagem. Aí você pode colocar aqui quantidade de R$250, vai conseguir reforçar o empenho. Mas ele só serve para reforço. O primeiro empenho tem que seguir esse valor unitário. Não sei se eu me fiz entender. Tem sim. Muito bom. Bom, gente, é isso. Eu acho que não tem mais ninguém na fila, né? Mais uma vez, obrigada. A gente vai encerrar por aqui.